Fala pessoal, beleza? Neste nosso vídeo vamos falar sobre sumarização de dados no Excel, ok? Eu trarei para vocês duas situações, uma onde a gente resolve com fórmulas e outra com tabela dinâmica. Nesta primeira vamos resolver com fórmulas aqui o nosso problema. A nossa pretensão aqui será relacionar, sumarizar todos os dados de acordo com os critérios. Eu tenho aqui os critérios de vendedores. Observe que eles não se repetem aqui nesta lista. E eu pretendo relacionar aqui ao lado todas as UFs atendidas por cada vendedor, em forma de lista, né? Valores que tem aqui um certo delimitador, no nosso caso aqui, vírgulas. Então perceba que a Claudiane Brenda, ela atende estes estados. Então todos os resultados possíveis, né, de estados ficam aqui relacionados. E assim para cada vendedor. Se a gente for conferir aqui, colocar a Claudiane Brenda, a gente percebe aqui os 6 estados que ela atende. Então, esses 6 estados estão aqui relacionados. A gente vai expor aqui 3 soluções diferentes com fórmulas, ok? Esse seria o primeiro cenário. No segundo cenário, a gente tem aqui uma tabela que resume o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, ok? Em todos os seus anos. E a gente tem sempre o campeão e também o vice. Perfeito? E a gente quer relacionar para cada campeão, inicialmente em que anos, né, aconteceram esses títulos. Na sequência, quais foram os times que foram vices. Perfeito? E depois, de uma vez só, a gente pretende relacionar o ano e também o time que foi vice-campeão. Perceba, por exemplo, aqui para o Grêmio, a gente tem 2 ocorrências de títulos. Uma em 81, com o São Paulo sendo vice-campeão, e uma segunda em 96 com a Portuguesa. Aqui eu tenho 2 fórmulas diferentes para a gente obter o mesmo resultado. Ok? Então, tendo em vista isso, vamos para as nossas soluções. Eu tenho aqui o arquivo em branco para a gente começar a resolver. Primeiro passo aqui, né? Para a gente relacionar os vendedores, vamos utilizar a função único. Ok? Simplesmente desta forma, apontando ali o campo, a gente tem a relação dos vendedores. E a gente vai utilizar estes vendedores para trazer as nossas soluções. A primeira solução, né, eu vou utilizar a função se aqui. Se neste campo eu tenho este vendedor, e aí eu comparo cada um dos valores aqui, né, que a gente tem com este vendedor, quando isso acontecer, eu vou retornar o quê? Os estados individualmente. Caso contrário, eu deixo em branco. Com F9 eu avalio. Para Mateus Domingos, eu tive Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Todos os vazios aqui, né, são estados que não estão sendo exibidos porque trata-se ali de outro vendedor, que só pode ser Fábio ou a Claudiane. Perfeito? Desfaço aqui com Ctrl Z, tendo em vista que eu avaliei com F9, ok? Que é uma prática muito comum aqui nos vídeos para a gente entender cada resultado parcial das fórmulas. Eu preciso agora apenas unir este conteúdo. Como eu vou ter um delimitador, eu vou utilizar a função unir texto. Caso eu não tivesse, eu poderia simplesmente utilizar a função concat para isso. Meu delimitador será uma vírgula. E eu coloco um espaço após para que eu não junte todos os termos, né, sem espaço, fazendo separação. Ignorar células vazias. Eu quero de fato. Então, eu posso escrever aqui verdadeiro ou simplesmente omitir o argumento. E agora eu fecho a minha fórmula e eu tenho já os resultados. Eu posso replicar aqui para baixo que eu tenho as correspondências. Vamos conferir aqui o Fábio, ok? Se ele trouxe o resultado correto. A gente tem Rio Grande do Sul, Minas Gerais, olha só aqui, correto. Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, ok? A gente conseguiu a nossa solução. Se eu quiser aqui trazer a organização em ordem alfabética, eu consigo. Para vendedor, por exemplo, eu posso utilizar a função classificar. Olha só, Fábio, que é o terceiro, ele passa, né, a ocupar a segunda posição. E aqui também, nos estados que eu tenho como resultados, né, a gente tem aqui uma exibição que é de fato coerente e totalmente congruente com a ordem de exibição aqui, né? Se eu quiser em ordem alfabética, eu consigo também. Basta que eu pegue aqui o meu argumento, né, que é ali o conjunto de estados ou, né, resultados vazios que foi gerado, e eu posso classificar isso, né? Posso vir aqui e classificar, ok? Que agora a gente tem os resultados em ordem alfabética, ok?
Segunda solução, bem, aqui a gente vai utilizar um algoritmo muito parecido com o primeiro, sendo que agora entra em cena a função filtro, que deixa o processo muito mais simples. Eu quero filtrar, ou seja, acabar exibindo aqui estes estados, contanto que aqui eu tenha o vendedor escolhido, ok? Com F9 eu nem tenho espaços em branco, eu tenho apenas os valores que me interessam. Perceba, aqui eu tenho Goiás, Mato Grosso do Sul, eu já consigo enxergar aqui se está correto, olha só, Mato Grosso do Sul, Goiás, e assim por diante até o último estado. Isso aqui agora pode simplesmente ser unido com a função unitexto. O separador será vírgula, eu quero, aqui é inclusive indiferente porque eu não vou ter erros. Nesse caso, eu posso omitir o argumento, e consigo trazer os resultados aqui. Da mesma forma, se eu quiser classificar, eu posso, basta que eu pegue o meu argumento aqui, que é a função filtro, e eu possa fazer a classificação, ok? E eu tive os mesmos resultados. Essa terceira possibilidade é um pouco mais complexa, apenas para a gente perceber, como a gente tem muitas chances de chegar ao mesmo resultado. Basta que a gente consiga entender um pouco mais. Aqui eu vou utilizar a função índice para a gente buscar dentro deste vetor, que é este campo, as UFs que nos interessam, ok? Para que eu consiga fazer isso, eu vou primeiro trazer aqui um vetor que vai expressar para mim os números das linhas onde os estados acontecem, ok? Então vamos lá, com a barra de fórmulas ativa. Eu posso aqui perguntar o seguinte: dentre esses vendedores, quais que são iguais a este meu critério? Com F9 eu vejo, eu tenho falsos ou verdadeiros, Eu preciso agora converter cada verdadeiro, no número da linha relativa aqui aos dados em que eu tenho cada vendedor. Por exemplo, este verdadeiro aqui, eu quero converter em 2, para eu ter certeza que isso é a segunda linha e eu utilizar este 2, dentro da função índice e trazer corretamente o meu valor, que é o F desejada seria Goiás. Este outro aqui ocupa a quarta posição, certo? Eu tenho também a quinta e a sexta posições e eu preciso nada mais nada menos do que converter um falso em 0 e um verdadeiro em um número que expressa a posição da linha aqui nos dados. Eu posso, agora multiplicar isso pelo seguinte: eu tenho aqui os valores das linhas, aqui na tabela, menos o valor da linha fixa aqui, Vou colocar a referência e a gente vê que este trecho aqui, que está multiplicando, ele tem que resultados gerados? Um vetor de 1 até 16. Então, aquele primeiro verdadeiro que ocupava a segunda posição vai retornar agora para mim o número 2, E assim por diante. Se eu avaliar isso aqui com F9 agora, olha o que eu tenho. Cada falso se tornou 0, ok? E cada verdadeiro assumiu aqui, de fato, o número que corresponde à mesma posição, de acordo com os dados, certo? Esta construção aqui, que gerou para mim um vetor de 1 até 16, ela pode ser um pouco diferente, Eu vou utilizar, para poder deixar aqui mesmo, a função sequência, Eu quero gerar um vetor que vai de 1 até 16. Esse 16 não pode ser fixo. Ele expressa a quantidade de linhas que eu tenho aqui. Então, obviamente, pode aumentar ou diminuir. Então, eu vou gerar com a função sequência um vetor que vai ser de linha e que vai de 1 até a quantidade de linhas da minha tabela. Olha só, agora eu tenho o mesmo resultado que vai de 1 até 16 neste caso, mas é dinâmico. Se eu colocar mais elementos, isso vai ser modificado, então, se eu remover algum elemento dos meus dados, ok? Com F9, então, eu tenho os resultados que são 0, ou então o número que identifica a linha aqui dentro, onde eu tenho aquele meu critério. Perceba, o nome Claudiane Brenda, que é o meu critério, acontece na linha 2, e está aqui, ok? Associada ao Goiás. Acontece 3 vezes consecutivas, ali nas linhas 4, 5 e 6, que são para Mato Grosso do Sul, Acre e Mato Grosso. Na sequência, volta a acontecer nas linhas 13 e 14, aqui para o Paraná e também Tocantins, ok? Tendo em vista agora estes valores, eu preciso eliminar os valores 0 aqui deste meu vetor, para que eu consiga obter apenas aquilo que interessa, que são os inteiros superiores a 0, e eu consigo utilizar isso com a função índice, ok? Eu vou quebrar a linha aqui e vamos utilizar a função maior. Olha só, com a função maior, eu vou querer trazer do primeiro maior até
o késimo maior, que nesse caso será o sexto. E aí com isso eu estarei desprezando os zeros que de fato não me interessam, ok? Para que eu traga aqui estes valores, eu preciso ter, né, uma fórmula aqui que me informe a quantidade de ocorrências que eu tenho para este vendedor. Simplesmente com a função conte.se, eu vou saber disso. Aqui neste campo, quantas vezes eu tenho, né, este critério aqui, este vendedor. Com F9, se eu avalio, eu tenho, né, de fato a quantidade 6. E aí eu preciso gerar um vetor que vai de 1 até esta quantidade aqui. No caso, vai ser de 1 até 6. E aí, com a função maior, eu posso colocar isso aqui no argumento de matriz, né? E aí o K vai de 1 até 6. Eu vou inclusive já organizar isso aqui. Eu vou colar aqui a minha matriz, ok? Já está aqui, né? Lembrando que esses números aqui estão, mas eu preciso eliminar os zeros. E aqui agora no meu argumento, né, que é o meu K, eu pretendo gerar de 1 até o sexto. Posso utilizar para isso a função sequência, ok? Função sequência e está pronto. Função sequência, o argumento aqui que eu informo é a quantidade de linhas, que de fato é a mesma coisa que a quantidade de vendedores, né? Ou pelo menos das ocorrências do vendedor que eu pretendo aqui. Com F9, agora eu avalio e eu tenho somente os números das linhas em que aquele vendedor, né, no caso vendedora, acontece, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar isso aqui como segundo argumento da função índice. Então, função índice, eu vou querer que ela me traga os estados. E aí, ele me pergunta qual linha? Na verdade, esse conjunto de linhas que será provido pela função maior, né? A gente viu, serão exatamente 6 linhas. Perceba que, como eu utilizei a função maior, eu vou trazer das linhas mais remotas, né, em direção à primeira. Eu vou trazer primeira a 14ª, ou seja, isso acaba fazendo com que eu traga Tocantins. E aí eu subo, né, depois Paraná, certo? E na sequência Mato Grosso, Acre, Mato Grosso do Sul e ao final Goiás, ok? Desfaço aqui com Ctrl Z e aí quando eu teclo Enter, olha o que eu tenho. Eu tenho um despejo, ok? Que mostra para mim todos os estados que foram retornados. Isso aqui agora então pode ser unido com a função unir texto. Essa parte é idêntica, o delimitador será vírgula, e eu fecho a minha função já com os meus resultados. Perceba que a gente tem aqui resultados espelhados, ou pelo menos, melhor dizendo, né? A gente tem aqui um resultado na ordem inversa, a ordem de exibição aqui. Perceba que para a Claudiane, o primeiro estado é Goiás, e ele é aqui o último a ser exibido. E para esta mesma vendedora, o último estado seria Tocantins, que é o primeiro a ser exibido aqui, ok? Posso replicar aqui a minha fórmula. Se eu quiser deixar da mesma maneira que eu deixei anteriormente, eu posso simplesmente classificar, né, os resultados. Eu posso vir aqui na função índice e aí fazer a classificação para ter resultados idênticos. Perfeito? Esta foi a primeira parte. Vamos agora à segunda parte, onde a gente tem simulação aqui dos dados do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, ok? Bem, para que eu traga aqui os campeões, eu posso simplesmente utilizar a função único, ok? Já trouxe aqui os campeões. Eu tenho aqui a exibição de acordo com a exibição da tabela original, fonte dos dados, né? Eu posso, inclusive, aqui fazer a classificação, se eu quiser exibir em ordem alfabética, ok? Vamos lá, né? Para que eu exiba os anos em que cada time aqui foi campeão, eu posso utilizar artifício parecido com a solução do exemplo 1. Função filtro. Eu quero trazer aqui, de fato, estes dados, contanto que aqui, nesse campo dos times, eu tenha aquele time que me interessa, ok? Com F9, eu avalio, eu tenho já o resultado do ano, ok? E agora eu posso simplesmente unir texto. Nesse nosso caso aqui, para o Atlético Mineiro, eu tive apenas um resultado, ok? Mas toda vez que eu tiver um time que foi pelo menos bicampeão, eu terei aqui no nosso resultado um vetor com pelo menos 2 elementos, ok? Então tudo que estiver aqui terá o texto unido, ok? Meu delimitador será vírgula, eu vou ignorar vazios e eu posso fechar a função unir texto, né? Eu posso aqui replicar minha fórmula para ter os resultados, ok? E aí eu posso, né, conseguir enxergar aqui que ele trouxe corretamente, ok? Eu tenho cada time que foi campeão e os anos, né, em que cada time de fato teve o título. Uma observação aqui importante é para o Palmeiras, né? Ele teve 2 títulos, né,
no mesmo ano que foi aqui 67, olha só aqui nos dados, com os vices que foram Internacional e também Náutico, ok? Se for de interesse, você pode simplesmente, né, pedir aqui a função único, para que a gente não exiba estes dados duplicados. Olha só, aqui 67 aparece apenas uma vez e a gente pode, né, com certeza, replicar a fórmula para todo o campo, ok? Eu vou deixar desta maneira, por enquanto. Perfeito? Agora os vices, né? Como é que eu posso obter os vices? A mesma fórmula, né, que a anterior. A diferença é que aqui eu aponto o meu filtro não para o campo de ano, né? Isso faz com que ele retorne os anos. Eu aponto para o campo dos vices, né? Aqui. Eu posso agora replicar, né, a minha fórmula e eu tenho todos os resultados. Perceba que aqui o Palmeiras, né, tem aqui resultados Internacional e Náutico justamente aqui para 67, ok? Que aconteceu, né, com 2 títulos para o Palmeiras. Como que eu posso retornar ao mesmo tempo, né, com fórmula aqui, o ano e também o vice, ok? Eu pretendo basicamente fazer aqui uma espécie de junção deste campo com este, colocando sempre os pares, o ano e também, né, o time que foi vice-campeão, ok? Eu posso fazer aqui uma junção que seria deste tipo. Primeiro, né, eu vou trazer aqui o resultado da função filtro, ok? Olha só, vou trazer para cá, ok? Eu tenho, por enquanto, os anos, como a gente fez anteriormente, e eu vou trazer também o resultado da função filtro aqui dos vices, né? E eu vou concatenar isso. Eu vou aqui fixar minha fórmula com apóstrofo, perfeito? Vou trazer aqui o resultado da função filtro, que trouxe para mim os vices, ok? E levo para a minha fórmula que está em andamento, ok? Olha só, eu tenho os anos e também eu tenho aqui os vices. Eu vou separar aqui, né, o meu ano do meu time vice-campeão por um espaço e abertura de parênteses. Eu vou isolar com parênteses aqui o nome de cada time que foi vice-campeão, ok? Isso aqui agora, se eu avaliar com F9, faltou aqui um i comercial. Isso aqui agora, se eu avaliar com F9, o que é que eu tenho? Eu vou ter, né, a expressão que vai possuir o ano e o vice-campeão, ou os anos, né, e cada vice-campeão correspondente, ok? Isso aqui agora eu posso simplesmente utilizar a função unir texto, né, para juntar isso aqui. Quando eu fecho a função, vou agora copiar a minha fórmula. E o que é que eu tenho? Eu vou ter, né, cada vice-campeão seguido aqui, né, precedido pelo ano do vice-campeonato e cada par, né, separada por vírgula, perfeito? Lembrando que aqui eu tenho, né, o Palmeiras, que foi campeão em 67 2 vezes, com o Inter como vice e depois com o Náutico, ok? Uma segunda possibilidade para a gente finalizar pode ser a seguinte, inclusive mais simples, né? Eu vou dizer o seguinte: se aqui eu tenho o meu time que foi de fato o campeão, eu vou trazer então o ano concatenado com o vice. Simplesmente isso, né? A diferença é que aqui também eu vou querer ter uma certa separação, ok? E ao final do nome do time que foi o vice-campeão, eu quero fechar aqui parênteses, ok? E aí com F9 eu avalio, eu tenho, né, alguns resultados ali. E agora eu posso simplesmente utilizar a função unir texto. Meu separador será vírgula, ok? Quero ignorar vazios. E aí eu fecho a função com Enter. Eu percebo que aqui eu deixei os falsos, né? Inclusive, né, foi um descuido, mas é porque eu não expressei o meu argumento de valor para falso. Como a função unir texto, ela vai desprezar os valores em branco, então, ao final aqui do meu teste lógico, né, eu tenho o valor para verdadeiro e na sequência simplesmente o valor para falso deixo, né, em branco aqui, ok? Replico minha fórmula e eu vou ter os mesmos resultados da fórmula anterior, sendo que uma fórmula um pouco mais simples até de se compreender, perfeito? Então, esta foi a parte 1, onde a gente sumariza dados utilizando fórmulas, e a parte 2 será o mesmo resultado, sendo que com tabela dinâmica. A gente vai utilizar, né, a função concatenate-x, né, uma expressão aí, né, DAX, que a gente vai, né, implementar como solução em tabela dinâmica. Perfeito? Forte abraço para vocês e até a próxima.